Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Washington Almeida e nós vamos começar aqui um curso, né, sobre essa temática tão cobrada pelas bancas, que é da engenharia de software, beleza? Aí nós vamos falar aqui conceitos gerais e processos e ciclo de vida da engenharia de software. Vai ver que é um assunto que volta e meia as bancas gostam de cobrar. Então tem umas questões aqui bem antigas e questões recentes para a gente trabalhar. Aí vamos começar aqui, né? Vem aqui comigo no slide, vamos lá. Então falar aí de conceitos gerais da engenharia de software, né? Só para começar, né? Tá iniciando esse curso. Então eu sou analista judiciário no TRF1 desde 2015, ok? Que foi o último concurso aí que eu passei. E sou professor aqui no Gran Curso Online e também lá na Universidade de Brasília, professor substituto do Departamento de Ciência da Computação, do SIC, tá? Até 2019 eu fui diretor do Núcleo de Operação de Centro de Dados do TRF1 e passei ali uma época pelo Ministério do Planejamento, né? Atual Ministério da Economia, tive uma boa experiência lá no INCRA, e aqui outros cargos públicos que eu ocupei, tá bom? Tá aqui meu LinkedIn com QR Code, quem quiser pode me adicionar, tá? Minha formação, eu tenho mestrado em engenharia de software, ok? Pelo Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Para quem não conhece, o mestrado lá do ramo profissional do César, né? Ele foi eleito aí pela CAPES nesse último ciclo o melhor mestrado do Brasil, do ramo, tá bom? Só ficou ele e o SIM lá da UFPE, também de Pernambuco, os dois melhores lá do Brasil. Tenho muito orgulho de falar isso. Sou especialista em segurança da informação pela UNB e minha primeira graduação foi na área de tecnologia informática no Instituto Federal do Piauí, tá bom? E aqui eu deixo uma listinha dos concursos aí que eu tive aprovação, né? Fui aprovado e convocado para tomar posse. Então, estou lá no TRF1, trabalhei no Ministério do Planejamento, já fui funcionário da Codevasf, que é uma companhia, a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, né, uma empresa pública federal. Fui funcionário também da Eletrobras Eletronorte, mediante concurso. Estou lá na UNB como professor substituto, né, processo seletivo de cargos. E passei também no concurso da DataPrev, Ministério das Cidades, lá na Agência Espacial Brasileira. Também tive aprovação lá no TRT da terceira região de Minas. Então, alguns aí dos concursos que eu passei tá aí no meu currículo. Mas vamos começar aqui falando o que importa, né? O que é um software, né? O software ele consiste em instruções, estrutura de dados e documentação. E aí você vem aqui comigo para a gente poder entender e começar aqui o nosso curso falando da engenharia de software. Então, o nosso curso ele é baseado em dois autores, né? Dois autores clássicos, que tem dois livros sobre engenharia de software. Um é do Somerville e outro do Pressman. As bancas, elas costumam cobrar conceito desses dois autores. Então, a gente vai falar aqui conceitos gerais, que são comuns, né? Porque conta um pouquinho da história da engenharia de software, mas cada um desses autores, desses dois autores, ele entende os processos e os ciclos de vida de software de uma forma diferenciada, tem alguma variação. E aí a gente vai ver que as bancas às vezes cobram de um ou do outro, ou dos dois ao mesmo tempo, tá? Então eu vou falar aqui alguns conceitos, a gente vai mostrar e você vai ver que não é tão complicado, tá bom? Então volta lá no slide mais uma vez. Então a gente vai falar o que é um software, né? Então o software ele não é só apenas o programa em si, né? Consiste obviamente nas instruções, né? No código-fonte, na sua estrutura de dados, né? Que pode ser abarcada por um SGBD. O que significa SGBD, né? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Você tem um banco de dados e a sua documentação. Então isso é um software, um conceito de software. A engenharia de software ela surgiu lá em meados dos anos 70, tá? Num episódio chamado Crise do Software, onde os computadores evoluíram cada vez mais rápido e a construção de software não estava conseguindo acompanhar essa evolução, né? Então, aí o pessoal pensou, né? Vem comigo aqui mais uma vez.
o pessoal pensou o seguinte, olha, construir software não pode ser assim de forma artesanal. Então, até essa época, né, ainda não existia a disciplina da engenharia de software, o pessoal desenvolvia software escondido lá, 24 horas no CPD, programando, né? Você tinha lá aquelas máquinas que eram os mainframes, né, os computadores de grande porte, e basicamente não tinha processo, então você não seguia algumas atividades para construir um software. Aí o pessoal foi olhar, né, na engenharia que estava em franca evolução nessa época, que era a engenharia automotiva. Então pensou o seguinte, olha, para construir o software deve ser parecido como construir um carro. Então tem que fazer um projeto, tem que entrar num processo, né, passar por verificações, validações, né, algum tipo de teste, né, e depois você chega com esse produto lá no final. Então, nessa época surgiram lá os primeiros processos de software, ok? Com essa toada de tentar organizar um pouco. O Presma, eles chamam que nessa época você tinha lá o programador solitário, ok? Então era o cara programando e não tinha documentação, você não tinha uma gestão do projeto, então não sabia quanto tempo gastou, qual previsão para entregar um novo módulo, qual o custo de manutenção. Então você não tinha nada lá de uma gerência de projetos clássica. Então nesse cenário aí da crise, né, do software, nesse cenário caótico, aí o pessoal falou, não, temos que tentar organizar isso de alguma forma. Ok? Então vem aqui no slide mais uma vez. Então, foi esse o cenário. Então, ó, tinha lá os problemas enfrentados na época. Estouro de orçamento, prazos não cumpridos, software que não atende os requisitos do usuário, né? Isso aqui era muito comum. Aí você pode falar assim, ah, professor, eu acho que isso acontece até hoje. De fato, ainda acontece, mas veja, o Somerville, na sua edição mais nova do seu livro, ele fala, olha, hoje os problemas que a gente tem não é por falta de processos, né? É muito mais por não aplicar isso que a engenharia de software prega. Se você aplicasse, você não passaria por esses problemas, né? E eu concordo com ele. A gente passou já dessa fase aí de trabalhar de forma amadora. E aí também você tinha problemas nesses projetos de software, né? Da época lá dos anos 70, lá do início da engenharia de software, que também você não tinha elementos para gestão, né? E um código-fonte difícil manutenção. Nas aulas de qualidade de software, a gente fala um pouco aqui da questão da manutenibilidade, ok? Aí o Presma, ele mostra essa figurinha aqui, que direciona aqui todos os esforços da engenharia de software. Então, a engenharia de software está balizada em processo, métodos, né, e ferramentas. E logo aqui, né, com maior destaque, um foco na qualidade. Então, nessa época aqui, no início, pensava o seguinte, olha, se a gente seguir um processo, se a gente passar por atividades, se a gente levantar os requisitos de forma bem detalhada, a gente vai ter um software de qualidade lá no final, ok? Então, esse era o pensamento aí predominante na época. Então, já que a gente falou do que é processo de software, é bom a gente ver alguns conceitos, né? Então, o Presma, né, ele fala aqui o seguinte, ó, definimos processo de software como uma metodologia para as atividades, ações e tarefas necessárias para desenvolver um software de alta qualidade. Então, está aqui, né, o famoso Presma. Já o Somerville, ele pensa dessa forma, um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software, ok? E o Presma ainda fala o seguinte, o processo de engenharia de software não é rígido, nem deve ser seguido à risca. Isso, né, então, ele deve ser ágil e adaptável ao problema, ao projeto, à equipe e à cultura organizacional. Aí o Presma já deu aqui uma palhinha aqui do que a gente tem que pensar em processo. Então, os processos, eles são complexos e eles dependem de vários fatores, como o produto a ser desenvolvido, o time, aqui a gente está falando que da equipe, ok? Da equipe envolvida. Recursos, aqui a gente pensa em recursos materiais, né? Recursos financeiros, né? Orçamentários. E o principal é você pensar o seguinte, que não existe um processo ideal. Ele pode ser adaptado de acordo com o contexto, podendo ser mais formal ou mais flexível.
Aí, gente, é bom, agora que a gente apresentou um conceito de processo, né? É só a gente voltar. Então a gente vai ver, quando surgiram os primeiros processos, né? Você tinha fluxos lineares. Hoje se fala muito das metodologias ágeis, né? No qual elas estão muito mais inserindo em processos adaptáveis, né? Processos que entregam de forma incremental, de maneira iterativa. E a gente vai apresentar cada um desses processos para depois, né, do decorrer do curso, você vai ter as aulas lá de metodologias ágeis, ficar bem mais fácil você entender como chegamos o estágio atual, né, da engenharia de software. Ok? Volta comigo aí no slide, vamos lá. Então o Presma, ele pensa o seguinte, ó. Ele pensa assim, ó, que a engenharia de software você tem algumas atividades. Então, um processo da engenharia de software, ele passa por essas atividades. Então, se você lembrar lá dos processos um processo de construção de um carro, você passa por alguma atividade, né? O projeto do carro, o desenho, a construção, o teste e a entrega desse carro. Aqui é a mesma coisa, né? Então o Presma ele dividiu dessa forma. Então você tem lá uma atividade de comunicação, né? Que tem o foco de entender os objetivos dos envolvidos e reunir os requisitos, ok? Você entra na fase de planejamento, né? No qual você cria um mapa, um plano de um projeto de software, as tarefas técnicas, os riscos, recursos necessários, né? E os produtos resultantes a ser produzidos em um cronograma de trabalho. Então aqui está na toada bem já moderna, né? De um planejamento, de um projeto, né? No qual no final você tem um produto. Então você tem um processo, né? Que você caminha nele e no final sai um produtinho lá, né? Ok? Então o Presma também pega que tem uma atividade de modelagem, com o qual você cria modelos para entender melhor as necessidades do software, né? E isso serve como esboço para que você tenha uma ideia do todo. Então aqui, nesses processos, você ainda tinha, né? Nessas atividades você tinha essa visão lá de pensar o todo. Aí nós vamos ver que tem alguns fluxos que são seguidos. Aí a fase de construção, que é basicamente, né, a construção do código. Nós vamos ver que isso pode ser de forma manual, as pessoas desenvolvendo, ou ter algum nível de automatização. E os testes, né? Os testes também aqui são uma parte importante da atividade de construção. E no final, uma entrega. Então, o Presma ele pensa aqui nessas atividades, tá? Dentro de um processo de engenharia de software. O Presma também pensa que você tem algumas atividades de apoio, né? Como controle e acompanhamento do projeto, já que o processo entrega um produto, então na verdade nós estamos falando de um projeto, né? Se a gente fosse falar lá como professor lá de PMBOK aqui, você teria um projeto, né? No qual você teria uma entrega no final para você trazer algo novo, né? Com início, meio e fim. Aí você pensaria na administração de riscos, né? A garantia de qualidade, né? Que define e conduz atividades que garantem a qualidade. As revisões técnicas, que também são muito importantes para avaliar os artefatos. A medição, né? Uma forma de você controlar, né? Você medir, né? Você ter métricas para medir, para você avaliar. O gerenciamento de configuração, que tem a ver muito com os efeitos das mudanças, né? Isso aqui, o gerenciamento de configuração nesse contexto da engenharia de software tem a ver com os softwares de controle de versão, de versionamento, nessa toada aqui de configuração, tá? Gerenciamento da capacidade de reutilização, então você pensa muito em reuso, né? Nós vamos falar mais sobre isso. E preparo e produção de artefatos de software, né? Que engloba atividades para criar artefatos, como por exemplo modelos, documentos, logs, formulários e listas. Então, o processo, a partir do momento que você passa em cada uma das atividades, essa atividade tem entrada e tem saída, no final você pode sair com um artefato, né? Então, basicamente, essa atividade de apoio segundo o Presma. Já o Somerville, ele pensa, né, algumas atividades fundamentais, como a especificação, né, que tem a ver com os requisitos, né, pensamento nas funcionalidades, as suas restrições, né, de funcionamento. Nós vamos falar depois, no decorrer do curso, da engenharia de requisitos, que é super importante aqui nesse contexto dessa atividade. Projeto e implementação de software, né, porque o software deve ser produzido para atender essas especificações. A validação, no qual você passa, né,
para ver se foi seguido, né, aquele plano, ou seja, o produto realmente seguiu o que tinha que ser feito e ele foi validado, ele atende às demandas do cliente, né? Nós vamos ver que tem um conceito aqui, tem um modelo, que é o modelo V, qual você passa verificação e validação. Que a verificação tem muito mais a ver com o processo, né? Se o processo foi seguido, e a validação com o atendimento às demandas do cliente, dos usuários. E uma atividade de evolução do software, né? Que o software deve evoluir para atender às necessidades de mudança do cliente. Então, essa aqui é a forma que o Somerville pensa aí nas atividades fundamentais. Beleza? Aí nós vamos ver que, na verdade, nós temos fluxos de processo, né? Então, processo nós já entendemos que é composto por atividades e, no final, você tem que chegar a um produto, né? Então, o fluxo de processo, segundo o Pressman, ele pensa da seguinte forma. Ele descreve como são organizadas essas atividades metodológicas, bem como as ações e tarefas que ocorrem dentro de cada atividade em relação à sequência e o tempo. Então, a gente vai ver que tem fluxos de processo que pode ser linear, iterativo, evolucionário ou paralelo. Isso segundo o Pressman, ok? E não confundir com modelos de processo, no qual a gente tem alguns padrões, né? Fluxos, padrões e organização do trabalho. Então, uma coisa é o fluxo, outra coisa são modelos de processo. Então, os processos, basicamente, eles seguem um fluxo e nós vamos ver que tem modelo de processo, que tem padrões e a forma de organizar o trabalho. Então, o modelo de processo, ele tem o fluxo, mais padrão, mais organização do trabalho. Aí, o primeiro é o fluxo, né, de processo linear. Então, gente, vem aqui comigo, ó. Presta atenção. A gente viu que o Pressman pensa naquelas atividades. Então, o fluxo linear, ele funciona da seguinte forma. Você passa por cada uma dessas 5 atividades em sequência, somente uma vez, até chegar na entrega do produto, né? Um dos primeiros modelos que foram pensados lá quando surgiu a engenharia de software era o modelo cascata, que ele tem um fluxo linear, né? O waterfall, qual você passava de uma fase para outra, né? E ia aqui numa sequência. Aí você passar pela fase de comunicação, planejamento, modelagem, construção, entrega. Pronto. Funcionava basicamente dessa forma. Se viu que esse fluxo linear às vezes não é melhor. Por quê? Por causa de mudanças de requisitos dos usuários. Às vezes você demora demais, né? Esse tempo aqui até a entrega é muito grande, então os requisitos acabam mudando no meio e você já estando lá na fase de construção, você não olha mais para requisitos, então você não fala mais com o usuário, ele tem que ficar esperando, né? Às vezes você pode ter também outros problemas, né? Então se viu que esse fluxo aí sem muito feedback, só uma sequência, ele era problemático, né? Em vários cenários, tá bom? Volta comigo no slide aí para a gente ver mais um fluxo. Aí, com essa problemática, né, como tudo dentro da computação, da tecnologia da informação, e aqui na engenharia da software da mesma forma, o pessoal viu, olha, esse negócio muito linear, isso aí não está funcionando muito bem, né? Então ele pensou, olha, tem que ter uma alternativa. Aí se pensou nesse fluxo de processo iterativo, né? Onde você repete um ou mais das atividades metodológica antes de prosseguir para o seguinte. Então você fica aqui iterando, né? Eu sempre falo, não é fluxo, isso aqui é diferente de interativo, tá? Interativo. É iterativo. Você vai ver que às vezes você vai ver que muitas vezes as bancas botam no edital processo interativo. Não. É iterativo, essa repetição, né? Tá vendo aqui, ó? Iterando esse loopzinho aqui. Então, às vezes a repetição pode ocorrer em uma única atividade ou um conjunto de atividades. Esse processo iterativo, ele já veio abarcar alguns riscos, né? Aquele risco do requisito não atender. Então você pensou, olha, fica iterando aí, né? Fica repetindo dentro dessas fases até que as coisas estejam mais claras, né? Para que você tenha feedbacks mais rápido do que esperar lá a entrega, quando entregou, aí o usuário, isso aqui não atende mais a minha necessidade. Ou, esse requisito foi levantado errado. Ou, esse requisito aqui, na verdade, mudou. Então, como você tem aqui uns feedbacks mais rápidos, né? Você tem iterações, né, entre as atividades, diminuiu bastante o risco, né?
nós vamos ainda falar com mais detalhes aqui desses processos, só para você entender aí de forma preliminar. Aí o Presma, ele fala desse fluxo de processo evolucionário, certo? Então, como ele fala, aí as bancas acabam cobrando, nós vamos ver questões que perguntam exatamente disso. Então, ele funciona de que forma? Evolucionário, vai ver que a banca às vezes fala de evolutivo também, né? Evolutivo. Então, você passa pelas fases, né, de forma circular, no qual cada volta pelas 5 atividades conduz uma versão mais completa do software. Então, você vai construindo o software, entrega uma primeira versão, né? Você tem aqui um incremento liberado, aí passa de novo, tem uma segunda versão, e aí você passa por todas as fases e vai construindo o software. A gente vai ver que no Somerville ele chama isso aqui de... o evolucionário aqui, ele pode ser entendido um pouco parecido com o iterativo, né? Deixa que eu vou falar de todos, depois eu faço as comparações. O fluxo de processo paralelo, né? Você tem uma mais atividade em paralelo, então você entra aqui na fase de comunicação, planejamento e coloca isso em paralelo, tá? É um dos fluxos que não é muito falado atualmente, mas existia no passado, e como a gente está fazendo aqui um curso sobre engenharia de software, a gente tem que falar, porque vai que a banca cobra isso aqui. Então, não tem caída ultimamente, tá? Mas você pode ter as atividades em paralelo. Por exemplo, né? Só para dar um exemplo aqui para você, para ficar mais claro. Você vai, professor, não estou entendendo. Então, peraí, ó. Por exemplo, tá aqui, ó. A modelagem para o aspecto do software, ela poderia ser executada em paralelo com a construção de outro aspecto do software. Então, você não precisa ter aquele fluxo sequencial. Estou modelando essa etapa, né? Ou esse parte do software e vou esperar a construção até o pessoal modelar tudo. Então, não. Modela alguma coisa e vai construindo, né? E vai outro aspecto, você pode ficar na fase de modelagem. E aí, o que é o modelo de processo, né? Agora você viu aí os fluxos básicos. Essa é a classificação do Presma, tá? Nós vamos ver a do Somerville e aí depois nós vamos comparar e nós vamos ver que tem questão que pergunta das duas formas. Mas fique tranquilo que essa aula aqui está sendo especialmente atualizada para que você não erre jamais esse tipo de questão. Então, o modelo de processo, ele fornece o quê? Um guia específico para o trabalho da engenharia de software. Então, ele define um fluxo. Então, um daqueles fluxos ali é escolhido para as atividades, ações e tarefas, o grau de iteração, os artefatos e a organização do trabalho a ser feito. Então, o modelo de processo, ele inclui não só o fluxo, mas também como o trabalho vai ser feito e até artefatos que podem ser gerados, né? A gente vai ver que existe modelo de processos prescritivos ou tradicionais, né? Ou dirigido a planos, que é esse no qual a gente pensa o seguinte, ó, vamos planejar, vamos seguir esse plano, né? Então, todos os processos que tem essa toada de você, né? Volta aqui comigo mais uma vez. Todos esses processos, né? Esses modelos de processos que tem uma toada de você pensar no todo antes de desenvolver, né? De ter uma regra clara, levantar todos os requisitos, eles são modelos de processos tradicionais ou dirigido a planos, ou seja, você planeja e depois você segue o plano, né? É uma coisa mais estática, né? Você vai ver que entra alguma dinamicidade, mas praticamente você pensa sempre assim, olha, penso, depois executo, né? Não faço nada sem conhecer o que eu tenho que fazer de forma ampla, né? É basicamente assim que funciona. E aí volta comigo no slide de novo. Vamos lá. E aí os não prescritivos são denominados ágeis, né? Nós vamos ver que, na verdade, as metodologias ágeis, elas usam algum desses modelos de processo, né? Que deixam, né? Trazem uma facilidade maior para você se adaptar a mudanças, né? Então, mas eles são entendidos como não prescritivos, você não precisa ficar modelando todo, né? Se você teve na sua graduação aquela disciplina Teoria Geral dos Sistemas, né? Leu lá o Bertalan Fee e outros autores, você não fica lá, vamos pensar o todo... Depois que eu souber de tudo, modelar tudo, eu construo o software. Não é assim não, eu conheço uma parte, vejo que é importante e faço aquilo que é importante. Então o modelo de processo, o que é que ele vai servir, né? Ele concentra-se em estruturar e ordenar o desenvolvimento de software. Então não tem mais desenvolvimento de software de forma artesanal, amadora, né? Eu não vou nem falar artesanal não, porque isso é uma polêmica aí para outras discussões, né? Hoje em dia se fala um pouco de ateliê de software, isso fica lá para as aulas de metodologias ágeis.
E aí o modelo de processo evolucionário, né? A gente viu o fluxo evolucionário e qual é a toada dos modelos de processo evolucionário, né? É utilizado em situações onde há pressão para implantação rápida. Então, eu vou entregar um incremento do software, mas passando por todas as atividades, ok? Aí, você tem requisitos essenciais dos produtos, né? Eles têm que estar bem compreendidos, mas os detalhes ainda precisam ser definidos. Então, você vai lá e entrega um primeiro incremento do software. Marca isso aqui, ó. Modelos evolucionários, eles são iterativos. Então, o modelo evolucionário, né? A gente viu lá que ele tem uma sequenciazinha, mas basicamente eles são iterativos, né? Ele parte daquela iteração. Eu vou mostrar uma figurinha aqui que mostra a diferença entre os modelos, aí vai ficar mais fácil de entender, né? Baseado numa pintura, tá lá no final da aula. E o modelo de processo evolucionário ele apresenta características que possibilitam desenvolver versões cada vez mais completas do software, tá bom? O que você precisa saber, que aí a banca pega no pé, é isso aqui, ó. 2 modelos mais comuns de processos evolucionários, é o modelo de prototipação e o modelo espiral. O modelo espiral é do senhor lá, do senhor Barry Bowl, né? Ou Barry Bowl, eu não sei como é que fala o nome dele direito aí. O pessoal acho que chama de Barry Bowl, né? Ele que pensou no modelo espiral. E nós vamos explicar o que é cada um desses 2 modelos aqui. A prototipação, como é que ela funciona? Então veja que você tem aquele fluxo todinho lá, ó. Pensando aqui sempre, né? O modo Presma de pensar aqui nesse processo, né? O Presma, na verdade, foi ele que criou isso. Ele viu as boas práticas e compilou lá no livro dele. Então, a prototipação passa por uma fase de comunicação, planejamento rápido, modelagem do projeto rápido, construção de protótipo, entrega e feedback, né? Então, o protótipo, o que ele é? Uma versão inicial do sistema usado para demonstrar conceitos, experimentar opções do projeto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções. Então, a prototipação ela pensa no desenvolvimento rápido e iterativo com custos controlados. Então, a prototipação ela já implementa lá, né, aquele fluxo de processo iterativo, tá bom? Por isso que ela é um modelo evolucionário e a gente fala que os modelos evolucionários são iterativos. Ah, professor, isso está meio confuso. A culpa não é minha. A culpa é do Presma. Mas fica tranquilo que eu vou mostrar. A gente vai ver umas questões. Aí isso aqui fica bem fácil. Então a prototipação, ela também, além de ser um processo, né, um modelo de processo para construção de software, ela pode ser usada como uma técnica, né, dentro de outros modelos de processo. E uma técnica também da engenharia de requisitos, que lá nas aulas de engenharia de requisitos a gente fala que a gente usa protótipos para validar requisitos, tá bom? Então é só lembrar, vou marcar aqui com marca-texto, ó. Ela pode ser usada como modelo de processo isolado, isso aqui, né, é um modelo de processo de prototipação, mas ela é uma técnica que ela pode ser implementada em qualquer um dos modelos de processo. Então pode ter uma fazinha de prototipação. Para quê? Para você experimentar opções do projeto, descobrir mais sobre o problema e demonstrar conceitos, tá bom? Então tá aqui, ó, algumas vantagens e desvantagens da prototipação. Facilita a definição de requisitos, né? Eu vou falar só as vantagens, depois falar as desvantagens. Reduz os riscos e incertezas do desenvolvimento. Então, você passou pelaquela fase de planejamento, modelagem, né? Comunicação, planejamento, modelagem. Aí, modelou. Você não sabe se aquele requisito que você modelou está realmente atendendo um requisito do usuário, né? Você vai entregar, depois que entregar, se fosse um fluxo linear, depois que entregar é que você veria que aquilo atendeu ou não. Então, como aqui você faz ciclos rápidos, né? Já não é um modelo mais linear, né? É um fluxo, né, iterativo, no qual você tem as atividades, né? E você pode ficar iterando nas atividades, ok? E por aí vai. Então você reduz esse risco, porque aí você mostra um protótipo, aí o cliente valida. Opa, então é isso mesmo que eu estava entendendo. A experiência obtida pode reduzir o custo das etapas seguintes. Então, às vezes, você vai ver que um erro no levantamento de requisitos, ele tem um custo altíssimo para depois ser alterado o software. Se um requisito foi implementado de forma errônea. Quanto mais vai passando aqui a escala do tempo e o processo vai seguindo, mais caro vai ser o custo
de modificação. E aí, quais são as desvantagens, né? Eu mesmo já passei por isso. Normalmente, quando você chega lá com um protótipo do software, as pessoas enxergam que é a versão operacional do software, então já é a versão final. Aí tende a achar que é fácil entregar tudo, né? Há uma pressão para aproveitar esse código que é escrito, né? Você vai ter muito mais retrabalho e pode também aumentar o custo do desenvolvimento no caso de retrabalho. Então volta aqui comigo, a gente vai encerrar esse bloco com a prototipação. Então a prototipação ele tem esses probleminhas, né? Como modelo aqui de processo, o que a prototipação prega? Que esse código aqui do protótipo ele tem que ser descartado. Mas, né, isso na teoria, mas na prática acaba que esse código às vezes é aproveitado. E aí depois tenta se incrementar o software e isso pode ter um retrabalho enorme, tá? Por causa dessa pressão de que o usuário já viu alguma coisa ali e está achando que já é o software pronto, tá bom? Então esse modelo de prototipação, ele tinha esses problemas. Por isso que hoje a prototipação se usa muito como técnica dentro de outros modelos. É isso que acontece. Aí a gente vai parar agora nesse primeiro bloco e vamos voltar, né, continuando falando de mais processos e ciclo de vida. Beleza? A gente para agora e volta já já. Valeu e até mais.